Oi, gente, bom dia. Começando mais um Morning Call. Quem vai conversar com a gente hoje é o Reinaldo Lacerda, que é sócio da Hieron Patrimônio Familiar e Investimentos. Reinaldo, bom dia. Seja bem-vindo ao Morning Call. Primeira vez com a gente, né? Bom dia, Gabriela. Primeira vez com vocês. Reinaldo, vamos começar falando das boas notícias, né? A gente está precisando de boas notícias. Enquanto a gente tem um terço da população em quarentena para evitar a contaminação do coronavírus, a gente teve ontem notícias de que estão acontecendo testes, estão sendo feitos testes de uma possível vacina. Isso animou os mercados, isso nos anima e também animou os mercados, né? É verdade, a gente tem vivido dias aí no mercado, entre notícias positivas, né, algumas negativas de vez em quando. Ontem foi um dia de boas notícias, tanto no setor médico aí, onde Johnson & Johnson anuncia que está testando uma vacina, né, inclusive as ações da empresa subiram fortemente no mercado. Você tem já uma visão da parte negativa da doença, né? Como é que ela evolui, como ela está evoluindo nos Estados Unidos, que os casos estão aumentando, mas ao mesmo tempo uma série de fatores positivos no sentido da cura, né? Tanto o remédio para a cura da doença como da vacina. É lógico que são notícias ainda bastante superficiais, né? É, Geralmente se fala que uma vacina demora muito mais tempo do que a gente está vendo para um desenvolvimento. Mas o mercado tá órfão de boas notícias. Então, quando vem um pequeno flavor aí de notícia boa, o mercado já adota essas notícias como um direcionamento. E ontem foi um dia desses, né? Também no setor econômico vieram boas notícias. A gente teve aí mais uma vez o governo americano, né, vindo agora do Congresso americano, lá na Nancy Pelosi, propondo um novo pacote americano, né? O Trump acabou de assinar um pacote de 2 trilhões de dólares lá para injetar recursos na economia, e a Nancy Pelosi já veio falando de mais um pacote no sentido de, na área de infraestrutura, para incentivar também a economia. Então, acho que os governos em geral, os Estados Unidos, o mundo e o Brasil também, têm adotado medidas do ponto de vista econômico no sentido de reverter essa situação de crise, né? É, Tem Porém, dados ninguém sabe chineses ainda o também, né? efeito disso. Desculpa, te atrapalhei, mas tem dados chineses também, né? Hoje de madrugada a gente já acordou com o mercado um pouco melhor, né? Dados vindo da China aí, no sentido de que a economia chinesa começa a se recuperar. Tem o índice PMI que mede a atividade chinesa, né? É um índice medido com os gerentes de compra, né? Que é onde começa os primeiros dados de atividade. Veio bastante positivo, esse índice estava na faixa de 37%, chegou a atingir até patamares menores, e abriu aí na faixa de 52%. Acima de 50% é um índice positivo, né? Então, veio com um ânimo muito grande, as bolsas da Europa, a Alemanha está abrindo com 2,5% de alta, a Inglaterra com quase 2% de alta também, o petróleo que caiu muito ontem o petróleo caiu 5,8%, chegou a bater em alguns momentos abaixo de $20, hoje já abre com alta também, então o petróleo WTI está com 6% de alta, a 21, quase $21,5. O petróleo Brent na faixa de 2,6 de alta. Então, são dados que quando vem a mercado eles trazem esse ânimo, né? Eu acho que a gente tem que realmente festejar esses dados positivos, porém não podemos esquecer que ainda não existe um caminho definido, né? Nós estamos ainda no mercado que nós vamos viver essa volatilidade, essas idas e vindas de boas notícias e más notícias, fora toda essa questão da desativação da economia, né? Os efeitos perversos dessa desativação ainda não começaram a aparecer fortemente. Então, a economia brasileira está parada, shoppings fechados, lojas fechadas, o comércio não funcionando. O efeito negativo disso ainda não veio, o efeito econômico negativo ainda não apareceu de verdade. Então, por isso que eu digo que a gente vai viver de momentos bons e ruins alternados aí, com notícias boas e ruins. Esperamos que sejam mais notícias boas, mas infelizmente no campo econômico a gente vai ver muita coisa, muita notícia ruim, muito dado ruim acontecer.
Vou aproveitar que você falou do petróleo, a gente está acompanhando a situação da crise ali, desentendimento entre a Arábia Saudita e Rússia. Eles seguem sem um acordo, né? É uma questão de posicionamento político, né, provavelmente, né? Na realidade, a gente não pode esquecer que a queda do preço do petróleo ela se iniciou pelo problema de oferta, né? Tinha mais oferta. O petróleo sempre foi uma mercadoria, uma commodity controlada pelo cartel da OPEP, né? E com a desativação da economia mundial, não se chegou a um acordo para diminuir essa oferta de petróleo, né? E aí vem várias teorias, né? Vem a teoria de que a Rússia estaria interessada em derrubar mesmo os preços, porque com isso eles desincentivam a produção de petróleo de formas alternativas, né? A gente viu os Estados Unidos voltarem a ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo através do xisto, né? Da onde se extrai petróleo a um custo muito caro, né? A produção de petróleo nos Estados Unidos hoje, voltou a ser o maior produtor de petróleo mundial, ela foi muito baseada na produção do xisto e que é uma produção cara. Então, o preço barato do petróleo acaba prejudicando essas empresas e tirando o investimento delas, e com isso, lá na frente, poderia se voltar numa situação onde essas empresas já não existiriam, né? Então, tem várias teorias aí em cima, mas a gente não pode esquecer que a grande razão disso tudo foi a desativação da economia mundial, né? E essa é a grande questão em cima do preço do petróleo. Antes do coronavírus ainda, né? O mundo já estava desacelerando. Exatamente, a gente tinha uma Europa um pouco devagar, indo devagar, né? Com crescimentos muito baixos, os Estados Unidos vindo de 10 anos de crescimentos bastante virtuosos, já também diminuindo o crescimento, e infelizmente para o Brasil a gente estava no lado oposto, a gente estava saindo de uma crise forte com bastante perspectivas boas de crescimento da economia, né? Porque aqui tinha uma série de fatores que levavam a isso. E a gente também foi pego aí no meio do caminho com essa situação, e hoje, ainda acho que talvez muito cedo para se falar, mas se você olhar as questões de projeção de crescimento da maior parte dos economistas para o Brasil, já se fala em quedas de até 3% do PIB brasileiro esse ano, né? Tá certo, Reinaldo. Bom, por enquanto a gente vai se apegando às boas notícias, então, né? Tomara que venham muitas boas, né? Mas encarando a realidade, a gente deve viver entre altos e baixos aí, e a volatilidade do mercado deve continuar. Tá certo. Reinaldo, muito obrigada pela conversa. Seja bem-vindo ao Morning Call, espero encontrá-lo por aqui outras vezes. Foi um prazer falar com vocês e à disposição. Até a próxima. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Não esqueçam de dar um like e de se inscrever no canal. A gente se encontra de novo amanhã com mais Morning Call. Até lá.